Boa noite, boa noite, boa noite, minha turma. Estamos iniciando o primeiro episódio de Papo com JK, perdão. Gente que faz acontecer, né? Como citei aí em um vídeo que postei nas minhas redes sociais aí, era um projeto que eu queria, né? Um projeto que eu tinha um sonho aí de realizar, fazer um podcast contando histórias de pessoas que vieram de baixo e que tiveram suas vidas transformadas através de comércio, através de estudo, pessoas que ralaram e conseguiram chegar, né? E contando essa história com o PV é um colaborador nosso aqui, um cara que está comigo colado aí no meu dia a dia. Quando contei a história para ele aqui, ele disse: Jailton, vamos fazer acontecer. E de repente chegou com Renata Tenório aí na minha sala. Quando eu olhei, já tinha organizado e já tinha preparado esse dia aqui. Então eu entrei no embalo. Peço desculpa aí pelos erros que aconteceram aí, é o nosso primeiro episódio, mas que fico feliz aí por vocês estar partilhando junto com a gente, que pode ter certeza que isso aí é a realização de um sonho, né? E quem me conhece a nossa história aí, sabe que a gente fala muito de família. Então, nada melhor do que começar nosso primeiro episódio aí com a presença aqui do meu pai e minha mãe, pessoas que fazem parte da minha vida, minha raiz, na verdade, né? E pessoas que me inspiraram aí para que esse dia de hoje acontecesse. Então, começando aqui por minha mãe, Dona Ana, seja bem-vinda ao primeiro episódio. Obrigada, de Papo com JK. Obrigada, meu amor. Estou muito feliz de estar aqui. Estou nervosa de ser entrevistada pelo meu filho, mas... Feliz está eu, em ter vocês aqui com a gente. Painho, seu Jailton aí, obrigado por ter aceitado esse desafio. Meu pai e minha mãe não deixam passar embaixo não, viu? Quando a gente fala em desafio, eles estão comigo. Então, pai, obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigado você, Jailton. Boa noite a todos. É com muita alegria que recebi esse convite e estamos aqui, né? Colocando sempre Deus à frente de qualquer projeto, de qualquer coisa que venha a acontecer nas nossas vidas. E como a gente sempre está junto, né? E a gente sempre diz, né, Jailton? Deus na frente sempre. Deus na frente sempre. Então vamos lá, estamos aqui para o que der e vier. Parabéns por esse projeto. É uma coisa que eu particularmente me orgulho em ser seu pai, desde já eu quero dizer. E assim, a gente se emociona para ver o quanto você tem desenvolvido, né? Desenvolvido como comerciante, como no setor comercial aqui da União, como você tem alavancado esta associação e todo projeto que você abraça. Então, desde já, parabéns, que Deus abençoe esse novo projeto e estamos juntos sempre. Viu? Obrigado. Deus na frente sempre, como o senhor citou aí, né? Então, você que está de casa nos assistindo aí, se tiver lágrima, pelo amor de Deus, porque... entrevistar meu pai e minha mãe no primeiro, assim, de cara, já para mim. Agradecer também a toda a produção que tá aqui, né? Vocês não estão vendo aí não, mas por trás das câmeras aí tem mais de 20 pessoas aí, cada um com o telefone apontado. E que produção, né? Então deixa a gente feliz demais, viu? Agradecer também ao Pedro lá da Viager, Pedro e Tiago Tenório da Viager. Rapaz, quando postei o videozinho, não sei se comentei com vocês, pai e mãe, quando eu postei o videozinho que ia... criar aí esse projeto, ia dar o pontapé inicial, recebi uma ligação do Pedro lá da loja Viager. Então o Pedro, ele que disse: Jailton, parabéns, que Deus abençoe esse novo projeto, e o look que você vai estar vestido no primeiro episódio é por conta da Viager. Então fiquei feliz demais. Pedro, obrigado, meu irmão. Tiago também, Jerusa da loja Viager. Quer dizer que o projeto nem começou e eu já tinha patrocinador, viu? E que look lindo. Por isso que eu vi ele de camisa nova. Meu amigo, tô aqui. Eu não sei nem se tirei a etiqueta, mas tá por aqui. Pedro, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado por fazer parte do projeto. E tá aqui, Lojas Viager, tá com a gente aqui. Fiquei feliz, meu irmão. Obrigado de verdade, viu? Por acreditar aí nesse nosso projeto. Então, pra gente iniciar a produção, cadê minha produção aí? Eu tô iniciar aqui com um presente pro pai e pra mãe aqui. Cadê a produção? Cadê, pessoal? É porque muita gente tá um topando nos outros, viu? Por trás da cama aí tem umas 30 pessoas, viu? Qual do meu pai? Da minha mãe. Obrigado, Gabi. Do meu pai? Pai.
Lembrancinha aí do Papo com JK. Aqui, meu amigo, tem. Aí, mãe. Obrigada, minha vida. Abra aí, mostra a turma aí, viu? Paz, a produção aqui é topada, viu? Renata, parabéns aí pela produção. PV Paulo Vinícius, obrigado. A gente já começou aqui com caneca, caneta. Tá aqui, viu? Olha, garrafa, agenda. Para anotar os compromissos. E para quando a gente marcar o próximo, você já bota na agendazinha aí. Para colocar no nosso próximo episódio aí já na agenda. Inclusive, dia 26 aí, já é o nosso próximo episódio com convidados especiais, viu? Dia 26, a gente tem o nosso Papo com JK, o segundo episódio. Mas trouxe vocês aqui para a gente contar um pouquinho da história de vocês, né? A gente hoje, muita gente conhece vocês através da União, só que a história do seu Jailton e da dona Ana começa bem lá atrás, né? Então eu queria, mãe, que a senhora contasse um pouquinho, antes de conhecer o seu Jailton aí, como é. Quem vê dona Ana e seu Jailton hoje, imagina que já nasceram em berço de ouro, imagina que essa união foi construída do nada. Então a gente tem uma história por trás, né? Eu queria que a senhora falasse aí um pouquinho de como iniciou dona Ana lá atrás, antes de conhecer o seu Jailton. Como é que foi aí? Quem era dona Ana? Antes de conhecer o seu Jailton, a dona Ana era vendedora. Vendedora? Vendedora. Eu trabalhava eu comecei com 12 anos a trabalhar porque precisava comprar minhas coisas. Minha mãe não podia e eu comecei com 12 anos a trabalhar em uma boutique que era da minha irmã. E eu trabalhei durante 8 anos lá e depois a minha irmã começou a fabricar calcinha. E eu comecei a cortar linha. E depois eu comecei a costurar calcinha. Então as calcinhas têm uma história longa da nossa família, né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, viu? E depois eu voltei, eu já adulta, 18 anos, nunca tinha namorado. Voltei e voltei para trabalhar na loja que a minha irmã colocou. E era vizinho Jailton, e eu conheci o Jailton e claro que ele se encantou, né? Não foi eu não, foi ele. E a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos. Com 20 anos a gente casou. E com 21 anos eu tive você. Aí tá certo. Tá só começando a história, viu? Pessoas batalhadoras aqui. Eu sou encantado pela história desses dois. Vocês vão entender o porquê, viu? E o senhor, seu Jailton? Antes da dona Ana, quem era o seu Jailton aí? Rapaz, desde criança, meu pai plantava fumo, né? Arapiraca é uma região que produzia muito fumo, e papai plantava fumo, uma pequena propriedade, e aí a gente ia com ele para a roça trabalhar, né? Até 12, 13 anos. Com 14 anos, eu comecei a estudar à noite, e aí despertei para querer trabalhar no comércio. Aí o meu irmão Gilto me arrumou, falou com um amigo, e eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade, onde lá tinha máquinas naquele tempo de Xerox, né, que eram copiadoras, e aí eu comecei a trabalhar com 14 anos como office boy, varrendo o escritório. Tinha um rapaz já que tomava conta do escritório e outras pessoas trabalhando, e eu comecei lá varrendo com 14 anos o escritório e aprendendo a tirar cópia, né? Naquele tempo funcionava muito isso, em frente ao Banco Real, no comércio de Arapiraca, e aí eu comecei como office boy, né? E depois a gente foi aprendendo outras coisas, e aí o rapaz que tomava conta do escritório, ele começou a não corresponder ao trabalho que exercia, e aí o dono me chamou para ficar no lugar dele para tomar conta do escritório. Aí foi aí que eu conheci minha princesa, né? Então, peraí, o senhor... o pessoal acha que o senhor já começou como gerente de loja, o senhor começou varrendo o escritório. Com 14 anos de idade, graças a Deus, comecei a trabalhar no comércio e aí aprendendo muita coisa. E para mim foi uma escola, né? Trabalhar, vim de baixo, trabalhando na roça, com 14 anos, ir para o comércio,
um rapazinho já, né? E quando a pessoa começa um rapazinho, eu tenho um neto com 14 anos que já está despertando a querer namorar. Aí você imagine eu, na idade do meu neto, também despertando e lá varrendo o escritório sem problema nenhum. E aí trabalhei nesse escritório 7 anos, até casado, um ano após o casamento, eu ainda estava lá nesse escritório. Então conheceu Dona Ana e daí Sim, vieram sim. namorar, casar e o Jailton Filho chegou com quantos anos? Quantos anos a senhora tinha, mãe? Aí quando o Jailton Filho chegou? A gente casou em 88 e em 89. A gente casou em março de 88 e você nasceu em junho de 89. Um ano e alguns meses. Isso. E quando vocês casaram, conta aí para a turma saber, já tinha casa própria, como era que funcionava lá, porque o pessoal acha que hoje em dia a gente em casa já tem que ter um castelo, já tem que ter. Conta um pouquinho Não. pra gente aí dessa história. Quando a gente casou, o Jailton tinha uma moto, e como era o nome da moto, amor? Era Trubaninha. Trubaninha. A famosa E cabecinha de porco, né, A pai? famosa cabecinha Era uma de moto porco. 82. 82. E ele vendeu a moto pra gente comprar o armário da nossa casa. E a gente só tinha o armário, uma mesa, morava em uma casa alugada. Não tinha geladeira, não tinha televisão. Geladeira, não tinha televisão. Por isso que o Jairtinho nasceu Por isso logo, que você né? nasceu logo. Não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha... Tinha um sofá, mas bem pequenininho, e uma cama. E uma enceradeira para você E uma encerar o enceradeira chão. para me encerar o chão. Encerar o Que a banheiro gente para ele ganhou, que cair. a gente ganhou, Rapaz, e me conta um pouquinho aí pra saber, porque quem conhece esse casal aqui, conhece a história deles, sabe que não tem tempo ruim não, viu? É sempre alegre. Como é que era você nessa casinha aí? Era reclamando da vida, reclamando porque não tinha um armário? Como é que era nessa época aí? A gente era muito Deixa eu feliz. voltar um pouquinho. No escritório eu ganhava menos de um salário mínimo, né? E casei, nós fomos morar de E eu aluguel. ganhava o salário mínimo. E Ana ganhava mais do que eu, ganhava um salário mínimo. E aí a gente foi morar... Naquela época o salário mínimo era quanto? Lembra não? Vamos dizer que fosse R$100, eu ganhava 80, né? 20 por semana. E aí a gente trabalhando junto e tal, e eu já tinha essa motinha, vendi e fiquei a pé, né? E nós fomos morar de aluguel, não é isso, nega? E vinha a pé todo dia para trabalhar no comércio, eu e ela. E até grávida, né? Você vinha. E depois, lá na frente, foi que, quando eu saí do escritório, quando eu saí, ainda trabalhei mais ou menos um ano no escritório e resolvi, eu digo, agora eu vou ou vender banana na feira, ou seja o que Deus quiser. E Deus coloca anjos na nossa vida, né? E eu tive que parar também de trabalhar, né? Sim. Porque eu engravidei de você e tive você, e com 4 meses eu engravidei do John. E eu tive que parar de trabalhar. Então, era meio salário mínimo nosso para a gente pagar o aluguel da casa, para a gente comprar leite para você, leite para o John e nosso alimento. Era meu salário mínimo. E ele sofria muito com isso, porque eu sabia da capacidade dele e ele próprio sabia da capacidade dele. Mas ele tinha um pouco de medo de sair do trabalho dele e também ele tinha um pouco de medo, né, de ficar sem o trabalho. E eu tinha também um pouco de medo por conta do aluguel, não era nem por vocês, porque eu faria qualquer coisa por vocês, até se fosse para mim trabalhar em qualquer casa, eu ia trabalhar, lavar roupa, fazer qualquer coisa por vocês. Mas assim, eu sabia da capacidade dele e o quanto ele queria tanto arrumar um emprego melhor para vocês, para dar coisa a vocês, que ele olhou para mim e disse, tem um pontinho ali no comércio, eu sei fazer tudo que eu sei fazer lá, eu posso fazer nesse pontinho. É mínimo, bem pequenininho. O que é que você acha? Eu saio do trabalho e na mesma hora eu disse, saia, amor, saia, que você vai conseguir. E ele saiu, colocou para ele. Quando ele saiu,
O patrão dele, não vou dizer que foi uma pessoa ruim, porque não foi. Ele deu pra gente uma geladeira que era da esposa dele, que eu não tinha. Ela tinha comprado uma nova, ele me deu e me deu uma mini TV. Então ali eu já tinha uma geladeira, já tinha uma mini A minha TV. TV era daquelas Era portáteis. aquelas portáteis bem Vermelhinha. pequenininha. E era vermelha, viu? Pra Já você da cor da ver, União hoje, já né? da cor da União hoje. E assim, aí o começo não foi fácil, porque a gente precisava pagar aluguel, precisava pagar aluguel do ponto, e só ele trabalhando, eu não podia mais trabalhar, porque eu já tinha você, já estava grávida do John, eu não podia mais trabalhar, não podia passar, nem eu nem ele, para nossas famílias, que a gente não estava bem, e ele alugou o ponto. O meu irmão, na época, ajudou. Aí entrou o tio Tonho. O tio Tonho que ainda ajudou a hoje já trabalha, tio gente. Tonho, né, rapaz? Tio Tonho ajudou a Ele gente ajudou a nesse gente nesse tempo. E assim, e eu sempre fui feliz, meu filho. Sempre, sempre, mesmo batalhando. Deixa eu lhe atrapalhar. E Atrapalha. Titonho ajudou a gente. E aí eu aluguei o ponto, né? Que naquele tempo precisava dar um calção. E eu não tinha. Aí Tonho me emprestou. Tonho, meu cunhado. Resultado. Coloquei uma pasta preta na mão. Isso aí eu conto com muito orgulho. Para que os vendedores hoje... O vendedor hoje tem um celular que ajuda muito, internet e toda uma logística. E nesse tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp. E eu não tinha dinheiro para mandar fazer um milheiro de cartão que eu precisava, cartão de visita. E aí Deus começa a colocar os anjos na nossa vida. Quem tem fé nele, quem deposita tudo na mão dele, ele providencia. Resultado. Um amigo meu que tinha uma gráfica disse, o que é que está precisando? Aí eu fui e disse, eu digo, só não posso lhe pagar. Ele disse, vou fazer 1000 cartões. E ele fez e não me cobrou. E esses cartões eu coloquei na mão, coloquei numa pastinha preta e saí no comércio de Arapiraca, de loja em loja, dizendo, ó, eu faço isso. Fui ser despachante, emplacar carro e tudo que um despachante fazia. Eu iniciando e comecei a distribuir meus cartões. E depois, graças a Deus, Deus também providencia, e aí começou a vir cliente. E eu começar a resolver alguma coisa que tinha prometido que resolvia. Graças a Deus, fui despachante eu acredito que por 16 anos, né? Saí, hoje chego no Detran, tem vários e vários amigos, então isso para mim é orgulho. A gente pode não ganhar dinheiro, mas por onde a gente passa, a gente tem que deixar um legado, e esse legado, ele tem que ser de verdade, ele tem que ser de amizade, ele tem que ser um plantio para que as pessoas olhem para você e você encare frente a frente e daí por diante. Eu sou suspeito de falar de vocês, da história de vocês, porque eu tenho muito orgulho, e inclusive a questão dos valores, né? Porque a gente vê aí na história de seu Jailton e de Dona Ana, que desde novo o pai sempre levou o espírito, os valores, né, de empreendedor, né, familiar, família é a base de tudo. Então o valor religioso também, meu pai sempre levou isso muito, muito adiante, né, a questão da fé, meu pai e minha mãe. Então quando vocês olham para eles, para a história deles, é história de empreendedor, mas que nunca passaram por cima de ninguém para conseguir os seus objetivos, e também que sempre prezaram ali pelos seus valores, porque eu vejo que é algo que hoje a gente preza aqui dentro da União. Então, isso aqui, hoje que a gente está fazendo, é para vocês entenderem que os valores de seu Jailton e Dona Ana vem muito além da União, vem muito além de hoje. A gente acha que valor a gente cria quando a gente está na igreja ali, quando a gente está, mas os nossos valores são o que a gente tem quando está longe das câmeras e quando está longe do público, né? E a gente vê na história de vocês que vocês conseguiram levar os valores de vocês bem adiante, né? E aí o pai começou a ser despachante, né? E eu lembro de uma história, pai, queria que o senhor contasse aí, que o senhor pegava carona para ir para Maceió, né? Levar documento,
E quantas vezes aí o senhor ficou ali na ponte do Detran, embaixo de chuva, de sol, ali esperando o carro? Conta aí pra turma entender um pouquinho desse lado aí. Arapiraca tinha Ciretran, né, que era Ciretran, não era Detran, e o Detran Central era em Maceió. E muitas coisas a gente precisava resolver em Maceió. E aí eu não tinha transporte, né? Para sair, para viajar, você já começava a gastar. E assim, como a gente lidava com documentos, muita gente conhecia a gente, começou a conhecer, né? Dizer, o Jair trabalha como despachante e tal. E eu de manhãzinha ia para ali o posto do Vavá, ali, na saída para Maceió. Ficava ali várias vezes e pegava carona. O pessoal parava e tal, dava carona. Em Maceió do mesmo jeito, quando a gente resolvia tudo, ficava lá na pista e várias vezes a gente pegava carona também. E lá na frente foi que a gente conseguiu comprar uma moto tamanho no banco do carro. Aí eu digo, eita meu Deus, aonde eu vim me meter? Mas era o doutor Gilberto, já falecido, e eu tinha estudado com o irmão dele, e ele me conheceu e deu essa carona. Só curiosidade. Deus coloca os anjos, né? Ele está Sim, contando sim. aí, a história que ele está contando é já por cima, viu? Porque assim, ele começou, mas ele, quando ele entregou os cartãozinhos, que ele saiu porta a porta, ele entregou os cartãozinhos, ele ainda passou uns dias para poder chegar aos clientes Sim, dele. sim. E assim, ele chegava em casa e ele ficava, ai, eu não vou conseguir, ai, será que não vai vir? Será que não vai? Aí começou, alugou uma máquina de Xerox, que eu acho que ele não está lembrado disso, alugou uma máquina de Xerox e também começou a tirar Xerox. Daí vem a dona Severina e a Ina. Minha Quando, cunhada. quando ela Isso. começou a ajudar a gente. Por quê? Todo mundo sabe que precisa de alguém para ficar em um escritório, não era só ele. Então, a minha irmã ficava com vocês, a Daniela ficava com vocês, e eu ia para o escritório limpar, é, ficar lá esperando o cliente e também dar força a ele. E aí E eu no começou a Detran. chegar, e ele no Detran, indo pro Detran, para Maceió, e começou a chegar, mas assim, a moto que ele comprou, que ele conta da moto que ele comprou, a gente, como a gente disse no começo, a gente pagando aluguel. Pagando aluguel, então era 2 aluguéis, né? O aluguel da nossa casa e o aluguel do escritório. Aí ele vendeu a moto e no tempo, um som que na época se chamava radiola, não era som, era radiola. A gente tinha uma pequenininha e ele vendeu para a gente comprar a chave da nossa primeira casa. E ele começou, ficou a pé de novo, aí foi aí que ele começou a pegar as caronas, E porque não tinha mais a moto. o que eu acho engraçado quando vocês contam um pouquinho da história de vocês, né? Só para vocês aí em casa entender, a gratidão que o meu pai e minha mãe têm por todo mundo que ajudou eles lá atrás, né? Já falaram aqui do tio Tony, da tia Sibirina, entre outros que se fosse estar nome aqui, a gente não para Falei de da agradecer, boca, né? né? E tia Socorro, mas o pai e a mãe tem esse sentimento dentro deles que é gratidão, né? E a gente tenta passar isso adiante, né? Então, o primeiro episódio de hoje aqui do Papo com JK, a gente não escolheu falar sobre negócios, né? Falar sobre família, sobre fé, sobre raízes, sobre esses valores que a senhora acaba de apresentar a gente aqui. É nítido na história de vocês que o quanto vocês prezam os valores. Eu sou, por isso que eu sou fã desse casal aqui, viu, pessoal? O negócio, meu filho, vem da família. Da base. Da base. Se você for de uma boa família, se você for de uma base boa, o seu negócio vai para frente. Agora, se você não for, tudo na nossa vida se começa primeiro pela fé em Deus e segundo pela nossa família. E quando fala de família, hein, seu Jair, tá? E essa pergunta aí vai para o senhor, viu? Dona Ana ali sempre apoiando, né, incentivando, e começou lá atrás e vem incentivando até hoje, né? Então eu vejo ela como um alicerce aí, né? Como é que o senhor tem essa visão? Sempre foi, sempre foi. Desde que nós casamos, né? Cada dia eu me apaixono mais, certo?
Por quê? Porque nas horas difíceis é que o homem sabe o quanto é bom ter uma pessoa do lado que dê força, que valorize, que tenha um pensamento positivo, né? Se tiver uma pessoa do lado que seja negativa, que não acredite em você, que isso vai trazer também coisas que não vai ser bom para o casal. Então, ela sempre foi positiva, sempre pensou positivo, sempre esteve do meu lado, mesmo nas dificuldades. Isso aí é uma valorização que eu vou morrer e não consigo pagar, porque nos momentos mais difíceis ela estava comigo. É coisa de Deus, né? Deus, ele sabe, quando ele junta, ele sabe por quê. Então, ele sabia que lá na frente eu ia precisar e foi nessas horas que ela se fez forte. E hoje se faz ainda, né? Eu vejo ela cuidando dos netos, com a paciência que tem, com a dedicação, com o amor. Quer dizer, isso é coisa que a gente não vê, não é muito comum ver hoje em dia, né? Nenhuma mulher. E ver a alegria com que ela passa por isso tudo, né? Que a gente está contando aqui, parece uma história comovente. Quem está assistindo, dificuldade de comprar carro, de comprar moto, de dar primeira casa, de pagar aluguel. Só que no dia a dia, ela é com um sorriso de canto a canto, né? É a gente passando as dificuldades e ela sorrindo, incentivando e mostrando que a gente vai superar. E quando eu vejo em casa, eu tô entrando na história aqui porque não tem como falar do meu pai e da minha mãe e não entrar nesses detalhes que a gente percebe. É nítido o quanto ela está incentivando, empurrando ali sempre com um sorriso no rosto e dizendo vocês podem, vocês conseguem. Então eu acredito que dessa mesma maneira foi lá atrás, né, pai? Sem dúvida, sem dúvida. Se não fosse ela, talvez a gente não tivesse aqui hoje com a garra que a gente tem, né, de enfrentar as dificuldades. Deus, ele dá força e ele coloca pessoas, assim como colocou ela na minha vida. Há 38, 39 anos atrás, eu não sabia que eu ia ter esse apoio, esse alicerce, que graças a Deus eu tenho até hoje, né? Nossa família tem, né? Porque ela é um porto seguro, quando vem as dificuldades. Só quem sabe quem é Mariana, que eu chamo ela de Mariana, só quem sabe quem é ela, quem precisa dela, quem precisa de uma palavra dela, né? Então, eu vi vários testemunhos, inclusive aqui dentro da União, de vários colaboradores, que precisa dela, de uma palavra, dona Ana, vem aqui e tal. Isso não é à toa, é porque ela tem uma luz que encaminha as pessoas para os melhores caminhos. E que dom, viu? Que dom. Hoje eu faço uma ligação para a dona Ana, quando eu digo alô, ela diz, meu filho, o que é que você tem? Se eu estiver passando por qualquer problema, dona Ana já está ali, já está pronta para resolver, para ajudar. E às vezes a gente tenta, não, mãe, e ela, não, você está passando por alguma coisa. Então, realmente eu acredito que isso é um dom de Deus, dona Ana. Parabéns aí por esse dom que Deus lhe deu e por conduzir tão bem essa família, quanto a senhora vem conduzindo. Eu sou feliz, viu? Sou feliz e amo demais essa mulher. Meu filho, eu sou mais feliz ainda. Eu sou muito grata a Deus, primeiro porque Deus me deu seu pai, né? Claro, não só ele que vai se declarar. Eu também vou, ele é o amor da minha vida, ele é o homem que eu sempre sonhei. É o homem que... Ao vivo, que declaração ao vivo. Me faz feliz sempre. E a minha maior felicidade foi ter vocês três, meu filho. Como é que eu não vou ser feliz? Como é que eu não vou ser? Eu tenho uma família mais linda do mundo. Deus me deu o melhor marido. E agora com essa quantidade de neto, né? Que tá ali os meninos correndo. Os 3 melhores filhos. Deus me deu meu neto, minha mãozinha, meus 5 netos. E ainda de presente, meu filho, Deus me deu 2 noras que não são nora. Elas são minhas filhas. Como é que eu não vou ser feliz? Inclusive, eu vou mandar um beijo para minha esposa que está assistindo a gente aqui e tá ali. Se não, mais tarde eu apanho, né? Um beijo, minha esposa Bruna, que está aqui com minha filha Mariana, meu filho Jailton Neto e meu filho Mateus, né? Que agora são 3, né? Recentemente, Mateuzinho, que não está deixando nós dormir não, né, dona Ana? Foi ele que fez a minha mãozinha, ó. Só tava com 4 dedos, agora eu tenho 5. Renata, me auxilia aí, em nome de Lojas Viager. Eu tenho que falar dos meus patrocinadores, rapaz. Lojas Viager, viu? Vestindo os artistas, viu, pai? Centro Médico Santa Ana, que esse Centro Médico faz parte do grupo da nossa família aí.
em homenagem, nossa velhinha que está aqui, minha velhinha, né? Dona Ana, União Proteção Veicular e União Auto Centro, né? E o Centro Médico Santa Ana, o diretor médico está aqui presente. Antes, vai aparecer hoje antes. Tá ali, por trás das câmeras aí. Ele não vai dar nem um alô. Renata, me auxilia aí. Tem pergunta aí, o pessoal tá assistindo. Quantos? Quer ler alguns comentários aí? Sim. Eu tô sem enxergar nada aqui, viu? Chegou a 138 pessoas. 138 pessoas. São abençoados por Deus. Amém. Que Deus abençoe cada dia mais, família abençoada. Família abençoada. Luz por onde passa. Tem um telefone não para me dar ler uns comentários aí, mandar um alô. Vê aí que no tablet aqui deu errado aqui, viu? Aqui, ó. Vamos ver quem comentou aqui. Tá aqui, eu já vi que tá Josi, Maiara, Daniela, nossa prima, Antônio tá aqui, Michele, Paula Guimarães tá aqui, viu? Paula, um beijo, viu? Paula que é palestrante, tá no encontro de casal sempre aqui. Paula que faz parte da canção nova, né? Tem como é, mãe? Um programa na canção nova. Prazer demais, viu? Prazer ter você aqui com a gente. Pastora, minha sogra, Dona Regilane, Rafael, Daniel Nunes aqui, Aidson, o Peba que tá aí, João, e se for falar o nome de todo mundo aqui que desejou, um beijo para todos vocês, viu? Pode ter certeza que eu estou muito feliz em estar com vocês, e não baixa não, viu? É 138, 131, 140, obrigado pela audiência aí, viu? A gente tá junto aqui, viu? E o Painho, levando sempre esse espírito de empreendedor, né, pai? Não parou por aí, não. Aí o senhor é despachante. Ó, pessoal, quem me vê aí sempre buscando melhorias, buscando conhecimento, buscando me qualificar aí no mercado de trabalho, isso aí eu tenho tirado desse casal aqui, viu? Porque a história deles está só começando. Isso aí foi um pedacinho lá atrás do sofrimento, mas quando as coisas começaram a melhorar, o pai também ele não ficava acomodado, não. Então esse espírito empreendedor, se como despachante as coisas já tinham melhorado um pouquinho, a gente foi vender confecção, né, pai? Sim, Iniciou com sim. Quanto tempo depois? 16 anos. Como 16 ou foi 17 anos que era despachante? 16 anos. Coloquei vocês para estudar, vocês foram crescendo, né? Sim. Resultado, não quiseram estudar, no final do estudo não quiseram concluir os cursos, você e o John, né? O Anderson, graças a Deus, depois veio a concluir, e vocês não quiseram concluir, eu digo, se não quer concluir, vamos para vendas. E aí começou aquela luta, né? Isso. Mas aí, a gente entrou no mundo das confecções, e a gente, para quem não sabe aí, né? Minha cameraman, desenrola aí, filho de Deus, tá? Não bota pra rodar aí, viu? A gente tá aqui com um apoio forte aqui atrás, viu? A gente começou a entrar no mundo da confecção, e quando o pai iniciou lá atrás, iniciou com cosméticos, não foi, pai? Foi cosmético, foi. Cosméticos e peça íntima. Peças íntimas. Isso. A gente chegou a trabalhar com quantos itens? Era mais de 40. Era, mais ou menos. Mais ou menos 40 produtos, né? Isso. E hoje, quem está assistindo aí, isso foi lá atrás, não tem, prescreveu, já passou de 5 anos, mas a gente, quem está assistindo aí não pode nem denunciar mais. Mas amanhã fabricava em casa perfume, né? Cosmético. Né? Remédio. Aquelas pomadinhas de dor, aí vinha aqueles melzinhos. Gel para dor, aquele gelolzinho, né? Mel para tosse. Creme para cabelo, creme para pele. E nessa época eu já tenho um pouquinho de lembrança, né? Já tenho recordação. Quando foi fabricar o primeiro cosmético lá, a mãe ficava na dúvida, né? Para você que está assistindo aí, ver que a dúvida ela faz parte da nossa vida, né? A gente duvidar um pouquinho faz parte da nossa vida. Então lá atrás como era? Será que o produto vai funcionar? Será não que não é nem vai? dúvida, é uma cautela, né? Uma cautela. Medo. O medo faz parte, né? Mas o medo assim, faz parte. Mas assim, a gente, graças a Deus, como eu disse, Deus sempre esteve na nossa vida, Deus sempre iluminou. E todo produto que a gente fazia, rapaz, iniciava, apareceu um anjo lá em São Paulo na época, há muito tempo atrás, que ele passava as fórmulas, eu comprava a matéria-prima e ele passava as fórmulas e todo produto que ele mandava fazer, quando eu ia vender, era sucesso, né? Era sucesso.
Eduardo o nome dele, viu? Na realidade, começou, ele vendia aqueles perfumes de Caruaru. Eram os perfumes. Harmonia entre vocês e o pessoal também não vê também as brigas, que isso aí é o que eu vejo, normal, né? Mas não vê mais a quantidade de pessoas que vocês inspiram aí, que se inspiram na vida de vocês aí. Pai e mãe, parabéns, viu? Parabéns, vocês. Posso fazer? Pode sim. Qual é a pergunta aí? Tem pergunta? Qual conselho o seu Jair e Dona Ana falariam para os jovens que precisam fazer para não parar nas dificuldades? Ter fé em Deus. E buscar, lutar. A gente só fez um resumo de tudo que a gente passou, mas a gente sempre passou firme na fé. Então, segure na mão de Deus e busque, que com certeza vocês conseguem. E um dos segredos é realmente, como ela fala, ter a fé, né, e colocar Deus no meio do casal, né, porque Deus é um elo que a gente não pode deixar de abraçar nunca. Deus, ele no meio do casal, principalmente, no meio de uma família, ele é o sustento, ele é a fortaleza, ele é aquela rocha, né, que todos nós precisamos. Vocês, eu acredito que inspiram, como já falei, muita gente. Tem pessoal aqui, se eu for ler os comentários aqui, o que estão dizendo de vocês aqui, a gente vai chorar os três juntos. Você falando então, aí, mas aí a gente vê que a responsabilidade aumenta, né? Mas assim, por outro lado, a gente encara isso com naturalidade, porque graças a Deus é o que a gente vive, né, Ney? É o que a gente vive, você como host, né? Depois tu me diz o significado. Você como host nesse momento, mas assim, fazendo parte da nossa família como filho, você vê que isso tudo é realidade, que isso tudo é o que a gente vive. Então a gente não precisa... A gente vive em todo lugar, né, amor? Sim. Em todo lugar, aqui em casa. Claro que tem as brigas, porque como você disse que vê, né? Tem que ter, mas... Então, pai e mãe, se eu colocar também, me meter no meio desse, que a pergunta foi para vocês, mas me metendo. Se a gente escolher ser feliz, a felicidade vem, né? Vem sim. Eu acredito que a felicidade é uma questão de escolha. A gente pensar o lado positivo da vida e o lado negativo, eu acredito que dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho. Eu acho que pensar o lado negativo dá mais trabalho do que pensar o positivo. Que eu vejo muitas pessoas, inclusive através do nosso projeto aqui da União, a gente vê muita gente que a gente vê que tem a condição de crescer na vida, e quando a gente fala alguma coisa boa, ela tem 10 negativas para bater aquela boa que ela tem. Então eu acho que esse lado da gente, da escolha de ser feliz também, ela tem um lado muito importante na nossa vida, não é isso? Tem sim. Essa escolha e a busca, né? A busca, o acreditar em si, colocar em prática, não ficar acomodado. Então isso ter filho, né, amor? Ter filho, exatamente. E assim, buscar em Deus a sabedoria. Porque Deus, ele nos dá a sabedoria de fazer as escolhas. Então essas escolhas, quando tudo na vida da gente é escolha, tudo na vida da gente é opção. Então quando a gente faz boas escolhas, não tem para onde. Deus, ele mostra o caminho e a gente vai. E por aí a gente coloca a nossa fé, o acreditar e pisar com força. Eu sou agora recente, já citei aí, né? Nasceu meu filho, tem 18 dias, 20 dias que nasceu o Mateuzinho, e tenho mais 2 filhos. Então eu vou perguntar, essa pergunta aí é minha, certo? Vou até pular um pouquinho do roteiro aqui, porque a Renata quem gosta quando eu pulo o roteiro, mas essa questão da união, né? Vamos pular a parte das calcinhas aí, que se a gente for entrar, a gente vai muitas histórias aqui, mas essa parte da união, a gente vê que o nome da empresa foi escolhido através de uma união na nossa família. E muita gente, ela valoriza e ela parabeniza essa união que eu e meus irmãos temos. Inclusive, mandar um beijo pro John aí, tá nos assistindo lá de Maceió. John, meu irmão, te amo. Doutor Antes tá ali já, também te amo, doutor Antes. Mas essa questão da união desses 3 irmãos e dessa família, na minha concepção, foi uma plantação. E vocês plantaram isso lá atrás, desde o nascimento. Quem não acompanhou nossa história aí, mas a gente é unido desde quando nasceu ali. Tem lógico que todo irmão briga, mas a gente vê
que essa união é o que ela foi construída. Aí a pergunta é, vocês tinham ciência de que ia se transformar no que foi hoje? Foi algo que vocês premeditaram? Eu quero entender como é que foi, porque eu tenho 3 filhos e eu quero criar nessa mesma união, viu? Você falou uma palavra que foi a palavra-chave, né? Essa plantação. Eu nunca tive nunca passou na minha cabeça, acredito que Ana também, só a gente queria, porque a gente queria vocês unidos, porque foi ensinamentos que a gente recebeu dos nossos pais, não é isso? Foi sempre ter uma família unida. E a gente recebeu esse ensinamento e aí foi colocando no dia a dia. Aí sim foi a plantação. E depois foi acontecendo, né? Uma briga entre criança, é interessante que a mãe, na hora que eu falo com a mãe, porque a mãe é quem está mais em contato, o pai, na minha época, e acredito que hoje também, ele vive mais na rua, correndo atrás do que tem que correr. Mas a mãe é interessante demais, a mãe e o pai também, quando estiver naquele momento, colocar sempre para que aquela arenga, vamos dizer assim, uma intriga entre crianças, ela termine por ali. Aí depois vem as crianças crescendo e por aí vai. Adolescente, quando houver qualquer desavença entre adolescente, entre criança, entre adulto, é preciso que os pais eles intervenham e façam com que aquilo ali não prevaleça, não fique como se fosse construindo um muro, tijolo a tijolo. Isso também eu trago para o casal. Quando o casal tiver qualquer divergência, qualquer desavença, também é interessante o diálogo. Então isso foi acontecendo na nossa vida. E eu mesmo não tinha dimensão na minha cabeça, não sei se ela tinha, para chegar, não, graças a Deus, a união que vocês têm hoje, que eu vejo, deixa eu concluir, que eu vejo, que eu me empolgo quando falo nessa questão, porque eu me emociono e acho lindo, e isso serve como exemplos para outros irmãos adultos, adolescentes e adultos, vocês se cumprimentarem com um beijo como irmãos, né? Todo canto que chega, um abraço, eu te amo e tal, e isso eu te amo e é um beijo verdadeiro, né? Eu sei que é verdadeiro, porque eu convivo e sei que é verdadeiro, então isso eu acredito que foi uma construção, uma plantação. Eu acho que você lembra da onde começou, né? A união entre vocês, porque criança briga, mas quando vocês brigavam, o seu pai não estava, mas o que era que eu fazia? Brigaram, agora vocês vão se abraçar, vão se beijar e vão dizer eu te amo, que vocês são irmãos e eu quero união entre vocês. Eu acho Era assim? que a gente ainda hoje diz que se ama, doutor Antes. É um gatilho que a gente despertou, tanto levar aperto e beliscão. Hoje, quando a gente se encontra, já tem que dizer que te amo automático, né? Mas eu te amo é uma coisa tão linda e o eu te amo vem de Deus, o eu te amo. Eu sou muito de falar em Deus, porque foi Deus que me presenteou com a minha família, foi Deus que me presenteou com tudo. O eu te amo vem dele, então quando a gente diz eu te amo, que diz de verdade, tudo pra gente é fácil. Eu lembro vocês pequenos, não sei se você lembra, aquela casa que a gente morava no Santé de Virgens, e o antes era menor, mas assim, vocês brigavam, e quando vocês terminavam de brigar, eu tinha um lugarzinho de colocar, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, que era mais você e o John, porque eu antes era menor, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Quando vocês pensarem no que vocês fizeram para o outro, vocês se viram, se beija, diz eu te amo e faz as pazes. E assim é até hoje, né? Porque não é porque tem esse nome união que vocês não discutem. Vocês discutem sim, até o Anderson, o mais novo, que agora, graças a Deus, já acompanhou vocês discutem, os 3. Mas no mesmo instante vocês dizem, eu te amo, pede desculpa quem errou e segue, porque isso é ser irmão. Irmão não é brigar e ficar com raiva. Irmão é brigar, se abraçar, se beijar e dizer eu te amo. Eu lembro bem disso aí, viu? Inclusive, por que eu perguntei da plantação? Porque
vocês dois são os professores. O que vocês fizeram, eu não sei se vocês têm ciência disso, dessa plantação, de que forma ela foi construída, mas eu tenho lembranças. Eu fui o primeiro, eu como mais velho, eu sou mais velho só de idade, viu? Mas na aparência eu sou mais novo, né, doutor Anderson? Isso aí depois a gente discute, eu não vou nem dizer idade aqui. Mas eu fui o primeiro a trabalhar como irmão mais velho, o pai me deu a oportunidade de trabalhar, e naquela época eu fui vender caneta, né? E eu lembro que, muito bem, que eu comprava uma caixa de caneta por R$50, ia para os exames de motorista com o pai e vendia e apurava 200 em uma caixa de caneta, né? E quando eu chegava, aí se a gente fizer uma conta de padaria, eu comprei por 50 e vendi por 200. Eu ganhava quanto? 150. Só que na prática não era assim, né? Não. O pai chegava e dizia assim: meu filho, quanto é o dinheiro de outra caixa? Eu digo 50. Me deu os 50 para comprar outra caixa de caneta. E sobrou quanto? Sobrou 150. Agora é 50 seu, 50 do John e 50 do Anderson. Eu com 12 anos de idade, 13 anos aqui, 12, 13 anos de idade, eu digo, meu amigo, mas quem trabalhou foi eu. E a gente bate, eu acho que qualquer ser humano bate esse pensamento. Foi eu que trabalhei, eu que conquistei. E o pai dizia, não, é você e seus irmãos, e essa união foi construída lá atrás nisso, né? Então, a gente dividia, e hoje a gente vê o que um é para o outro. Aí daí quem enxerga de fora aqui, vê essa união e diz, rapaz, vocês são unidos. Mas é uma plantação desse casal aqui, viu, pessoal? Esse casal aqui, como o pai disse, não foi premeditado, mas foi plantado, né? Eu não tenho nem ciência, não sei se eles têm ciência do tamanho da plantação que vocês estavam fazendo. Agora foi uma plantação bem feita, viu? Graças a Deus que a gente acertou. A gente plantou, mas a gente regou. Sim, porque não adianta só plantar, tem que regar, né? E isso não era uma vez não. Toda vez que um ganhava o real, o John também, lá atrás, como o John foi empresário também de geladinho, né? Eu quebrei o John, né? Mas depois a gente não conta essa história ao vivo, não. Eu quebrei o John, mas não conta isso aí não, né? Então, isso aí eu parabenizo a vocês por essa união, e pode ter certeza que a união que tem hoje é culpa de vocês dois lá atrás, viu? Graças a Deus. Essa culpa vocês podem levar, viu? A gente leva com orgulho, né? Com orgulho, graças a Deus. Mas e a gente vem desfrutando do que vem desfrutando, assim, da felicidade. Você falou em realização, e não precisa ser milionário, não precisa ser milionário. Basta a gente ter uma família, basta a gente ter união dentro dessa família, basta a gente ter Deus no meio dessa família. Então isso é riqueza, né? Essa riqueza terrena aqui, quando a gente é chamado pelo nosso Papai do Céu, a gente não leva, a gente só leva aquilo que realmente plantou, que ficou dentro do nosso coração e no coração das pessoas. Aí sim, isso a gente leva. Agora a riqueza daqui é a consequência, né? Tudo vem por acréscimo. Quando a gente deseja coisa boa para o próximo, aí Deus coloca por acréscimo. E é muito bom isso quando acontece, porque a gente vê as coisas acontecerem com naturalidade. E eu mandar um abraço aqui, ó, doutor Pedro Lino, tá assistindo a gente aí, mais uma vez Pastora Rocha, Pedro Henrique aí, consultor da União, né, a Landson tá aqui com a gente, e Alves do Lava Jato, inclusive já fazer a pergunta do Alves aqui para vocês, mas me chamou a atenção aqui, Paula Guimarães, né? Mandar mais outro beijo para Paula, viu, Paula? Feliz por você estar com a gente. Para mim é um prazer. A primeira live do Papo com JK, ter Paula Guimarães aqui com a gente, né? Cadê Filipão? Tá assistindo aí também? Diga ele que eu tô mandando um beijo, viu, Paula? A Paula pergunta aqui para vocês dois: se fosse falar quais os frutos vocês já colheram? Esse momento aqui é um fruto. É um fruto. Né? O nosso dia a dia é um fruto. A felicidade que a gente vive é a nossa vida. A união que a gente vive é a nossa vida. São muitos frutos. Se a gente for falar aqui, a gente vai se estender. Filhos unidos, os nossos netos, Deus no nosso coração. Isso é coisa que dinheiro não compra. Nossas noras, um ambiente saudável em casa, a gente deitar, colocar a cabeça no travesseiro e sentir uma missão cumprida, isso é fruto. Então, é muita coisa se a gente for falar, mas realmente
um dos frutos mais importantes na nossa vida é os nossos 3 filhos, e daí eles vêm também, vão colher frutos e já estão colhendo, porque também são pessoas obedientes, tementes a Deus, obedientes também, que se a gente for falar deles aqui também, a gente vai se emocionar e se estender também, né? E eu, olhando para o meu neto, não vou falar do Mateus, porque não sei ainda, mas olhando para os outros, a gente vê vocês. Eu costumo dizer, o Jairtinho, a Mariana e o neto é o Jairtinho, o Tiago e a Maria Luísa é o Anderson. E a gente vê vocês, do jeito que a gente criou vocês criam eles. O jeito que eu vejo o neto com os irmãos, o jeito que eu vejo o Tiago com a Maria Luísa com o Tiago, a Mariana com o neto, e os primos entre eles, isso daí não tem coisa melhor para dizer, senão foi isso aí que a gente plantou e colheu. O maior fruto foi esse. A maior conquista nossa, para mim, a minha maior conquista é vocês. É a minha família. Foi o Alves que perguntou, né? Não, essa foi a Paula. Paula Né? Guimarães. Paula. Ô, Paula. O Filipão dormiu, viu? O Filipão tá com o telefone ligado. Você, Paula, você também é fruto, viu, Paula, disso aí. É fruto, sim. Porque as amizades que a gente tem hoje, que os nossos filhos têm, amizades boas, pessoas de bem, aonde a gente chega, ao pai do John, ao pai do Anderson, ao pai do Jairtinho, isso aí é presente de Deus também. Então, são frutos inesgotáveis, realmente coisa de Deus. O que me chama a atenção, né, e queria que você que está em casa aí assistindo a gente também fizesse essa reflexão. Todos os frutos que vocês falaram está ligado aos seus valores que tiveram lá atrás. Né? Então, o pai, ele pregou família, pregou as amizades, o fator religioso. Então, todos os frutos que eles falaram que colheram e vem colhendo através do trabalho deles, estão ligados aos nossos valores, né? E muita gente quer colher antes de plantar e antes mesmo de entender de que a colheita ela é um resultado do nosso trabalho, né? Então, você aí de casa, quais são os seus valores, o que é que vocês estão botando em prática? Porque durante a nossa conversa aqui, é o que a gente vem vivenciando, a gente vê que os valores de vocês são muito fortes, estão muito atrelados aos seus resultados. Então, mais uma vez, parabéns por cada conquista de vocês aí, por tudo, porque se perguntasse os frutos aí, muita gente poderia falar de bens materiais, e a gente vê que em nenhum momento aqui, para o pai e para a mãe, falaram de bens materiais, né? O seu Jair e Dona Ana são muito ligados aos valores. Eu comecei, meu filho, a ter o meu maior bem, a minha mãe. A minha mãe é meu exemplo. A minha mãe, ela é tudo para mim. Ela me ensinou tudo. A minha mãe me ensinou a ser honesta. A minha mãe me ensinou a amar. A minha mãe me ensinou que a família é o maior bem. A minha mãe, ela separou do meu pai e ela criou 7 filhos só, e ela nunca na vida da gente, a gente ouviu dizer que ela falasse mal do meu pai, nunca. A única coisa que ela dizia era que acabou o amor, mas ela sempre pregou o amor a gente, né? Então, eu não tenho como ser diferente, meu filho, porque eu tenho o maior exemplo da vida, eu tenho o maior bem da vida, que é a minha mãe. Aí tenho irmãos que, se eu for falar deles aqui, no momento que eu sempre precisei, meus irmãos sempre tiveram presente na minha vida. Meus sobrinhos, todos também. A minha família, meu filho, a minha família é a minha base, então não poderia ser diferente. Eu não poderia dar outra criação a vocês, a não ser a criação que eu tive. Não tinha como ser diferente. Amém. Senhor Jailton, vamos de pergunta? Vamos embora. Se eu for falar aqui, eu estou evitando entrar nesse embora. momento aqui para mim não chorar. Vocês não sabem como é que eu estou me segurando aqui por dentro, não, né? Mandar um beijo, um abraço aí pro Everton, nosso primo aí que está nos assistindo, botou aqui, família é a base de tudo. Madrinha Leônia está com a gente também, tia Lourdes, a
Ah, a esposa do Gordo, do Éder. O Gordo e Cri-Cri tá aí, acho. Hein? Tá Cri-Cri não assistindo. fez nenhuma pergunta. Cri-Cri não fez nenhuma pergunta, mas ela Não. botou aqui, ó. Sou fã desse presidente, viu? Ela botou aqui. Cri-Cri, beijo. Cadê o Éder? Tá assistindo a gente aí também. A Alexandra tá aqui com a gente. E tem uma pergunta aqui, pai, que eu achei. O Alanson fez essa pergunta, né? Minha pergunta é como encontrar. Pergunta é como encontrar as dificuldades do mercado com sabedoria. Acho que era como enfrentar, né? Ele botou como encontrar, mas como enfrentar as dificuldades de um mercado com sabedoria. O mercado hoje ele está muito competitivo, né? Se falando em comércio, mas assim, cada um tem que apostar na sua capacidade, dedicação, colocar um alvo, né? Primeiro alvo quando a gente sair de casa tem que ser Deus, colocar Deus na frente e aí a gente vai desenvolvendo o nosso dia a dia. Eu sei que existem segmentos mais competitivos do que outros. A gente sabe que existe também concorrência desleal, mas assim, com sabedoria que Deus ele vai nos encaminhando, a gente vai administrando certos momentos e assim não ter pressa também para chegar no sucesso, para chegar onde a gente quer. Por quê? Porque a hora tem que ser de Deus. A hora tem que ser de Deus. Se a gente pede sabedoria a Ele, se a gente pede direcionamento, Ele vai nos dar. Mas tem que ser na hora dele, não pode ser na nossa. Então, não desanimar, perseverar no dia a dia, essa é o segredo. E essa perseverança, ela vem de plantação, né? A gente vai plantando, a gente não planta um milho hoje para colher amanhã. A gente planta e o tempo vai ser de Deus, vem a chuva, vem o sol, e aí a gente vai colher lá na frente. Mas precisa perseverar, continuar plantando e acreditando. Rapaz, e aqui o Thomas Costa aqui falou, doutor Jailton, isso aqui dá um livro. É meu compadre. Meu compadre. Diz que a história de vocês dá um livro, viu? Eu leria o livro deles. E vocês, hein? Como é que tá aí? Mandar um abraço pro Lucas Vieira aqui também, nosso primo tá com a gente aqui, né? O pessoal dizendo que vocês são exemplo, admirável. Se for ler aqui, quantidade de elogio, deixar aqui que depois vocês vão... Quem quiser fazer pergunta, pode perguntar aí, viu? A gente tá as rodas aqui. Deixar aí, se vocês for ler o tanto de comentário aqui, vamos sair todo mundo chorando aqui, né? Que Deus abençoe todo mundo, né? Isso aí são amizades que a gente leva no nosso dia a dia, que a gente constrói, são familiares que a gente valoriza, que a gente tem no coração. Então, é bom demais, é gratificante a gente ouvir comentários bons, e assim, isso é um plantio, como a gente vem falando aqui, né, no nosso papo, é um plantio e que desejando só coisa boa para todo mundo aí, que Deus abençoe a cada um. Falando aí de união, né, que a turma está muito perguntando aqui de empreendedorismo e perguntando a você aí como superar. Se tratando de união, pai, aí os próximos projetos que o senhor vê aí, pensa em parar, acomodado, chegou aí e vai ficar por aí mesmo, como é que o senhor Jailton se vê daqui a 5, 6 anos, como é que o senhor enxerga aí o novo cenário da união? Rapaz, como a gente não imaginou o plantio como família, eu também não imagino o plantio, não quero enxergar lá na frente como a gente vai estar. Eu quero assim, cada dia fazer o meu papel, cada dia a gente fazer a nossa parte, a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu quero assim plantar. O que vier vai ser por acréscimo. Eu acredito muito que quando a gente trabalha sem desejar mal a ninguém, sem querer derrubar ninguém no nosso segmento, eu acredito que as coisas acontecem. Hoje a gente está no segmento e está num momento que a gente não pode parar. E graças a Deus, Deus colocou Jailton, John, Anderson também, para a gente trabalhar junto. E assim, com o comercial que a gente tem, esse homem aqui todo dia chega com coisa para a gente fazer, para a gente nova, para a gente colocar em prática.
que a gente não pode parar, a gente se sente na obrigação de caminhar e olhar sempre para frente. Aonde a gente vai chegar, isso aí fica a cargo do nosso Pai lá de cima, né? Mas assim, acomodar jamais. A gente está aqui para dar um suporte aos nossos associados, em quem acredita na união, em quem chega fazendo parte desse time, a gente está para dar o suporte. É meta nossa dar esse suporte, assumir os compromissos e assim, lá na frente, pertence a ele lá de cima, né? Vamos caminhar conforme a música, sempre com o pé no chão, assumindo os nossos compromissos e com o nosso comercial, como eu disse, Jairtinho veio para colocar a nossa cabeça para pensar mais rápido. Tem dia aqui que a gente acelerado, né? Quer pensar em andar mais devagar, mas às vezes não consegue. Ele acelera mesmo. Então isso é bom, isso é o lado bom. Por quê? Porque a gente vê que não pode parar, tem que se movimentar, tem que acompanhar, porque hoje as coisas estão muito rápidas, né? Em qualquer segmento eu acredito que tem que investir, tem que colocar em prática mesmo, porque senão fica para trás. E o bom, a gente escolheu o local perfeito aqui para fazer o podcast, né? A gente tem reunião, a gente está dentro da nossa sala de reunião, e para quem não sabe, essa é a sala de reunião da União. A gente deu uma maquiadazinha aqui, mas é a sala de reunião da gente no nosso dia a dia, né? Aí eu quero que Dona Ana conte um pouquinho, ela participa do conselho aqui, né? Ela vem só puxar na orelha e às vezes acalmar a turma, né, Dona Ana? Quando a senhora chega nessa sala aqui, que a gente tem reunião, acredito, toda segunda-feira a gente tem a reunião da diretoria aqui, quando a senhora chega por volta de 7h30, 8 horas, como é que tá essa sala aqui, hein? É para falar a verdade? Fala a verdade. Sem corte, viu essa parte aí, viu? Sem corte. Eu tenho medo, porque tá os filhos bravos, conversando, e grita, e não é assim, e vê melhor desse jeito, o outro acha melhor que é assim, e tem hora que eu penso que vai pegar fogo, eu digo, ei, peraí, é a união de vocês. Aí chega Ana com essa calmaria aí. Mas aí daqui a pouco é só para o bem da união, né? Vocês só pensando no bem da própria união. Quem não sabe o que é que rola nessa sala aqui, dá tapa na mesa, aí um grita e o outro fala mais alto. Aí quando a gente sai da sala de reunião, aí doutor Anderson, que é o que mais instiga as brigas, eu sou mais quieto, né? Tô aqui, doutor Anderson, ele tá ali sem querer vir falar, então eu vou jogar a culpa nele. É o que mais instiga, aí quando a gente sai da sala, ele diz, e agora a gente vai jantar onde? Aí, dali vem a parte da Dona Ana com a calmaria. O que eu lembro quando vocês eram novos, né? Isso. Que aqui, na hora que vocês estão, eu digo, meu Deus, o que é isso? Um diz, não é assim não, o outro, não, é desse jeito. Eu digo, ai meu Deus, é quando eles eram criança, desse mesmo jeito. Mas daqui a pouco vocês estão também como eram criança, se abraçando, se beijando e dizendo eu te amo. Mas tem que ser, né? É só divergência, né, de opiniões, né? Só que às vezes se exalta, né? Isso. E faz parte do momento, mas graças a Deus, no final dá tudo certo. Olha, a Laís Vieira disse que quer o tio Tonho aqui no podcast, viu? Meu Deus. Paula Guimarães também disse que quer o tio Tonho, o Rafael. Rapaz, parece tio Tonho, que o senhor vai ter que vir participar do podcast, viu, tio Tonho? Janielson aqui dizendo que tem orgulho de ser união. O Alves do Lava Jato aqui, mandar mais uma vez abraço pra ele, tá aqui, presente aqui. Olha, só tem falando no tio Tonho agora, viu? A turma quer tio Tonho aqui pra contar a história dele. O tio Tonho, se prepare que em breve. Não, meu Deus. Mas aí, Painho, se o senhor fosse dar um recado de casa, que é o nosso incentivo aqui, o Alves já fez 3 vezes essa pergunta aqui, então eu acho que ele quer mais uma vez aqui. Se o senhor fosse dar um recado de casa para quem está começando a empreender, né? Começando a empreender, o senhor fosse deixar um recado aí para essa turma que quer chegar onde o senhor chegou, viu? Qual recado o senhor daria aí? Rapaz, é trabalhar sempre com honestidade, né? Respeitando aquele que pode ser seu concorrente. O respeito é interessante demais no comércio, em qualquer segmento. Colocar sempre verdades e assumir os compromissos, né? Assumir os compromissos que você se dispõe a colocar na mesa. Então, esses são primordiais,
essas coisas para que a gente, lá na frente, as pessoas acreditem na gente, né? Você lembra, Jairtinho, quando a gente começou com a União, né? A gente teve o primeiro associado e assim, quando a gente se dispôs a fazer aquilo, foi isso que eu disse a vocês quando a gente foi iniciar isso. Eu digo, olha, aquilo que a gente colocar na mesa, que a gente disponibilizar para o associado, ele vai ter que ser cumprido. Então a gente tem que ir com cautela, tem que ir medindo para que a gente não fuja disso. Então isso eu acho essencial em qualquer segmento, seriedade, respeito e caminhar, e acreditar e perseverar no dia a dia. E só prometeu que pode cumprir, né? Eu vejo que é algo que o senhor sempre, desde quando a gente iniciou a União, que é o que o senhor e a manhã chamou numa mesa lá atrás e disse, ó, só vamos prometer o que a gente pode cumprir. E a gente vê que hoje muito empreendedor que está começando, ele para vender ou para ter alguma coisa, ele quer prometer qualquer tipo de coisa e não tem resultado, e lá na frente ele não consegue, ou ele quebra, ou não consegue vender, porque ele quer prometer aquilo que ele não pode cumprir. Então seria um dos valores que o senhor quer passar aí para quem tá começando agora, só prometer o que pode cumprir e que ele respeite ali a questão da concorrência, porque hoje dentro do nosso, a gente vê o senhor pregando que dentro da nossa atividade a gente não tem concorrente, né? A gente olha para o concorrente como parceiro, né? Parceiro, exatamente. Isso é um dos valores primordial. Prometer aquilo que a gente pode cumprir. A gente tira pelo nosso dia a dia. Você vai pegar um peso, você não adianta pegar um peso maior do que o que a sua coluna vai suportar. Então isso aí já é antigo. Isso aí a gente traz para o nosso dia a dia. Não adianta eu colocar um peso nas minhas costas sem poder carregar, né? Aí a coluna vai sofrer. E assim é o comércio também. Se você promete o Alves aí, o Alves tem um lava-jato. Ele já tem 10 carros para lavar durante o dia. Se o limite dele é aquele, não adianta ele pegar 12, 13 carros, porque ele não vai entregar. E aí, da próxima vez, o cliente ele não vai acreditar na palavra dele. Então, é interessante isso, a gente trabalhar. E ela também vinha para cá. Chega, Bruna. Vem para cá, vem para perto, viu? Ó, chega para cá. Tem que vir. Faltou Mateus. Cadê Mateuzinho? Não vê, não? Então leia aqui pra gente, né? Amor, hoje nasce mais mais do que um podcast. Nasce um propósito. Como é aqui? Nós, sua esposa e seus filhos, acreditamos profundamente na sua voz, na sua verdade e no impacto que você é capaz de gerar. Você já transforma nossas vidas todos os dias. Agora vai alcançar e impactar muitas outras pessoas. Estamos com você. Acreditamos em você sempre. Com amor, sua esposa e seus filhos. Obrigado, viu? De verdade. Rapaz, beijo, papai. Vai falar aí pra turma. Dê um tchau pra turma. Rapaz, a turma. Mariana é moral. Não fazem chorar aqui. Não faça negócio desse comigo, não. Tá aqui, daqui. Leva ali, Neto, pra gente ver daqui a pouco aqui, viu? Isso aí é fruto do que você já vem plantando, viu? Já está colhendo, graças a Deus. Só tenho a agradecer a você. Continue assim. Eu já lhe disse várias vezes, Jairtinho, que você vai ser grande, né? Você já é grande, mas você vai ser bem maior. Eu já lhe disse, centre sempre o seu pensamento, suas ações, colocando Deus na frente na sua vida e fazendo com que outras pessoas sejam felizes. Isso aí vai vir naturalmente, isso aí com certeza já está escrito. Deus ele não faz as coisas por acaso, tudo tem um propósito. Então o seu propósito é esse, que você se fortaleça cada dia na palavra de Deus. E eu quero aqui inclusive, eu trouxe uma lembrancinha para você. Mais presente. Sim, nós trouxemos. Espera aí, Mariana, eu ia dizer nós, viu? Isso aqui é um presente de coração para que você siga. Quando você tiver dificuldade, procure
algo nesse livro, procure meditar algum versículo, alguma frase, que com certeza Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe colocar no caminho certo, que você já está. Mas às vezes a vida da gente, ela nos traz dúvidas, né? E na dúvida, consulte esse livro aí, que com certeza vai ter direcionamento. Deus é bom demais, Deus ele é poderoso e nada é por acaso, é providência, e Ele está providenciando coisa melhor ainda na sua vida, coisa bem poderosa na sua vida. Amém, meu Pai. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Meu Cristo. filho, Para parabéns, sempre seja sim. louvado. Eu desejo tudo de bom na sua vida e eu tenho muito orgulho de você, como seu pai disse, você é gigante. Seus irmãos também, viu? O John e o Anderson, vocês três são gigantes, são como vocês pequenos, eu dizia a vocês, acredite. Hoje eu estava lembrando, quando vocês chegavam, não sei se você lembra disso, vocês chegavam e diziam, mãe, estou de recuperação. Eu não sei se vocês lembram o que eu dizia, mas eu dizia, acredite. Vá, faça a prova e acredite, porque você vai passar e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você lembra que eu dizia isso? Sim. E hoje eu lhe digo, meu filho, não tenho dúvida nenhuma que você é gigante, que você vai ser gigante. Eu tenho muito orgulho de você, dos seus irmãos, do Anderson, do John. Eu não tenho orgulho do Anderson por ser médico, não. Ele é médico, graças a Deus. Eu queria muito que os três tivessem se formado, mas ele foi o que quis se formar. Então, eu tenho orgulho dele ter se formado, mas eu tenho orgulho de vocês dois, porque vocês dois deram a formatura ao seu irmão. Então, o meu orgulho dos três é imenso. Eu não tenho orgulho de você, eu não tenho orgulho do John, eu não tenho orgulho do Dinho. Eu tenho orgulho de vocês três. Eu sou muito grata a Deus, muito, muito mesmo. Eu costumo dizer que se eu agradecer a Deus todos os dias, a cada um segundo é pouco, por tudo que Ele me deu. E tudo que Ele me deu foi vocês, meus filhos. Seu pai, vocês três, o meu neto, a minha nora, a minha família. Amém. Eu sou muito grata, só tenho a agradecer, parabéns, e a gente a vocês, que Deus abençoe você, meu filho. A gente a vocês, e o projeto aqui, iniciei o podcast, eu quero deixar bem claro aqui que sempre que eu inicio um projeto eu tenho o apoio de vocês, né? Eu fiz um propósito na minha vida, que era durante 30 dias a gente ler o Evangelho toda manhã com a família União, né? Então isso a gente dentro da União, dentro da empresa, a gente tem esse projeto, que eu fiz por 30 dias de início, né? Que é toda manhã a gente rezar, ou ler o Evangelho, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ler o Evangelho e a gente fazia a partilha, né? E cheguei em casa, o primeiro contato foi com vocês e vocês já aceitaram ali de cara, e depois saí espalhando aí para os consultores. E no primeiro dia eu fiquei meio receoso, eu digo, meu Deus, com a turma da empresa aqui, será que eu vou ter alguém? Mas quando eu desci as escadas lá de casa, eu disse, não, meu pai e minha mãe não me abandonam em projeto nenhum, então pelo menos ele vai estar. Quando eu abri a live que a gente faz pelo Google Meet, quando eu abri a live, estava lá de cara meu pai e minha mãe. Eu digo, sozinho eu não estou. Que vier da agora para frente é lucro. Então a gente botou já desde o primeiro aí 10 pessoas e hoje dá 10, dá 20, dá 30, tem dia de só dá 2, né? Inclusive depois que o Mateuzinho nasceu, eu estou deixando um pouquinho a desejar aí que não estou. Então o projeto que era para 30 dias, o pai e a mãinha deu continuidade aí, tá até hoje. Toda manhã não parou. Já vai fazer um ano agora na Semana Santa. Né? Fiz o projeto ali de 30 dias e a gente já vai fazer um ano desse projeto, né? Tem mudado, inclusive, a gente tá caminhando pro final aqui, a produção já tá ali com as placas levantadas, mas esse projeto do Evangelho tem transformado a vida de muitas pessoas, né, pai? Tem sim. Um abraço aí para o pessoal, que todo dia a gente tá junto, né? O Aídson,
Vanessa, as Vanessas. Duas Vanessa, né? Várias pessoas, graças a Deus, sempre entrando com a gente lá. E assim, ler a palavra de Deus logo no início da manhã é coisa muito bom, porque a gente já inicia o dia colocando ele na nossa vida e não tem como dar errado, né? E assim, foi um projeto seu e a gente vem perseverando, graças a Deus, tem uns amigos aí que vêm perseverando com a gente e é muito bom. E assim, esse projeto seu de podcast, eu acredito que o pessoal já está... já aguentou a gente conversar demais. Saturado, cerrado. A história. Rapaz, se tá, eu não sei se é porque eu disse que ia cortar o link do vendedor que não assistisse, mas a gente já tá... Foi forçado. Sem não, viu? Caiu agora para 90, quando o senhor falou aí, ó, caiu porque vai 90. começar o jogo do Flamengo, a gente tá concorrendo também com o Flamengo aí. Olha aí disso aí, ó, falando Mas uma bênção. brincadeiras à parte, é bom demais ter os amigos com a gente e a gente tá junto aí em qualquer projeto que seja, sendo para o bem, sendo para levar informação, sendo para transformar alguma vida, que o Evangelho de Deus, ele diz assim, se a gente anunciar a palavra dele, se a gente conseguir salvar uma vida, direcionar uma pessoa, a gente já está salvo também. Então Deus é assim, a misericórdia dele é tamanha. Então, que Deus abençoe a nós todos, né? Amém, amém. E ter vocês aqui nesse primeiro podcast, para mim, foi sensacional. Não tinha como eu iniciar de outra maneira, não sei com meu pai e minha mãe, que são pessoas que eu tenho referência. E eu sabia que empreendedorismo aqui a gente ia falar muito pouco. Porque quando eu falo desse casal aqui, a gente está falando de fé, de raiz, de família. A gente está falando 1h20 já, 1h20. E eu disse que não ia ter assunto. Eu disse, será, meu Deus, que eu vou ter assunto para 30 minutos, né? E a gente já vai em 1h20. A turma já está levantando placa aqui, já tá bom já. E se deixar eu conversar, você se prepare para os próximos. Se me soltar conversando aqui, mas... Pediram 10 pizzas lá ali, viu? Tem pizza aí, é? Recebido também. Depois diz o nome da pizzaria aí. Eu tô gostando desse negócio de podcast. É camisa, é pizza. Perdão, meu irmão, mais uma vez, obrigado aqui, viu? Doutor Anderson, vamos se vestir, macho, agora. Viajei, agora é cheio de presente pra gente, viu? Mas, brincadeiras à parte, meu pai e minha mãe, obrigado por ter aceito esse convite, por estar mais uma vez aí em cada projeto meu que vocês estão. Primeiramente, Deus à nossa frente, depois vocês que sempre abraçam a gente. Obrigado de verdade, viu? A gente não tinha nem como, né, dizer não. Por quê? Porque a gente acredita demais no seu potencial, no seu trabalho. E assim, tem pessoas também que acreditam demais, Jairtinho. Então, continue nessa linha, continue seguindo firme, que a gente vai estar com você sempre, né, segurando na sua mão. Se precisar de algum conselho, algum direcionamento, conte com os velhinhos. Nós estamos aqui juntos e fico feliz demais pelo projeto e já iniciando de uma maneira grandiosa, como está iniciando. Isso aí é coisa de Deus, né? Deus bota a mão. Para nós não existe idade, né? Para nós você é pequenininho ainda, então sim. Conte sempre com a gente, sempre, para qualquer coisa, meu filho. Qualquer projeto que você for fazer, pode contar comigo. E que com esse minhas projeto orações. a gente possa transformar a vida de pessoas, viu? Agora E eu esse aí é o queria nosso mandar intuito. só um beijinho, que eu esqueci de falar de uma pessoa. Pode falar. A Michele, minha sobrinha, que eu amo de paixão. Falei nos sobrinhos Não, todos, quem a falei gente não com ela. falou, pelo amor de Deus, vá desculpando. Se for falar o nome de todo mundo aqui, a gente vai passar 1 hora só mandando a luz. Abraço, viu? Tá aqui o Tonho. Agora o Tonho entrou, que tá com a gente no Amanhã do Evangelho. Peba, a Itz, Vanessa, todo mundo aqui. A Janaína, esposa do Janielso, Leonardo corretor aí. Leonardo, Beijo, fazer um beijo mexão pra aqui todos pra ver se eles. na próxima vez tu dá um desconto aí nas comissões, viu, macho? Ricardinho disse aqui que tá ao vivo, Ricardinho. Ao vivo, Ricardinho. Ao vivo. É, o Ricardinho que é ao vivo. E o deputado entrou agora, José Célio, tá com a gente. Entrou agora não, mandou um abraço agora, mas tá. Parabéns aí, obrigado aí, viu, deputado. Escute, eu queria terminar aqui de uma maneira diferente. Começar por Dona Ana. Dona Ana, se a senhora pudesse dar um recado para a Dona Ana vou dizer a idade toda não, para não dizer lá atrás, eu vou dizer lá atrás, para não falar, né? Se a senhora Para não pudesse falar a minha idade. para aquela mãe de família que dificuldade, enfrentou várias barreiras, e a senhora pudesse ir lá hoje,
dar um recado. Qual recado a senhora daria? O recado que eu daria para mim mesma: Sim. acredite em você, acredite na sua família, acredite nos seus filhos. Eu daria um recado a mim, que tudo que a gente passa na vida vale a pena. E quando a gente tem um Jailton, um Jailtinho, um John e um Anderson, vale mais ainda. Amém. Então eu passaria tudo novamente por vocês. Amém. Gratificante. Muito, 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 muito. Eu sou muito grata. Seu Jailton, e se o senhor pudesse dar esse recado, seu Jailton, o seu Jailton lá de trás, o que é que o senhor falaria? Rapaz, eu trilhava o mesmo caminho, viu? A mesma dificuldade. Trilhava o Com mesmo certeza. caminho. Por quê? Porque as dificuldades foram aprendizados, né? E hoje a gente tem orgulho de relembrar isso com alegria, porque tem gente que às vezes tem vergonha de lembrar do seu passado. Mas se a gente fizer com honestidade, se a gente fizer sem querer pisar alguém, se a gente respeitar o próximo, a gente vai lembrar com alegria. Por quê? Porque a dificuldade, ela faz com que a gente cresça. E tudo isso, se eu tenho hoje, talvez uma cabeça melhor, talvez uma paciência, talvez uma vida mais tranquila e mais sabendo mais administrar, isso foi porque eu passei dificuldade. É o aprendizado que vem na nossa vida. Então, não tenham medo, ninguém pode ter medo de passar dificuldade, porque depois da dificuldade vem a alegria, vem a coisa que Deus preparou para nós. Então, isso aí é gratificante demais, e relembrar é melhor ainda, né? A gente relembra realmente com alegria, porque cada passo valeu a pena. Depois da tempestade, vem a bonança, né? E se a gente aqui fosse... Eu passei por cima, se fosse falar a dificuldade desse casal aqui, eu me segurei, porque quando entrava nos detalhes aqui, eu digo, não vou chorar não. No primeiro eu já apareci chorando, aí ia ficar complicado para mim, viu? Então, mas parabéns aí pela história de vocês. Sou suspeito, mais uma vez, repito, suspeito a falar do carinho que eu tenho pela história de vocês, o respeito e tamanho da admiração que eu tenho por vocês. Obrigado mais uma vez, obrigado por tudo que vocês têm feito na minha vida como filho e na vida de tantas outras pessoas, viu? Vocês não têm noção da quantidade de vida que vocês transformam todos os dias, não, viu? Se eu não estou falando nem quantidade de colaborador, né? Porque hoje o tamanho da oportunidade que vocês dois dão para pessoas trabalhar aí, também está conseguindo projetos e processos aí, mas eu estou dizendo como pessoa mesmo, o quanto vocês têm transformado vidas aí, viu? Isso também é fruto de uma equipe, né? De uma equipe tamanha. Então, um abraço a todos aí da União, a todos que estão participando desse podcast, que Deus abençoe a cada um e que a gente continue firme, sempre acreditando em Deus. E obrigado vocês aí também pela... Cadê? Aí, tá bom. Filmake, se liga, Filmake. E mais uma vez, agradecer aí a produção, agradecer a todos vocês de casa aí que tiveram essa paciência de estar com a gente aí no primeiro Papo com JK. Espero que seja o primeiro de muitos, que vocês tenham gostado e que a história dos meus pais aí tenha ajudado vocês um pouquinho a transformar também a vida de vocês, refletir sobre os valores e de tudo de bom que a gente pode conquistar na nossa vida. Então, vem aí os próximos aí, espero que essa audiência não caia, né, Renata? Quantos aí até uma hora dessa? 85. 85 com a gente até agora. Obrigado, beijo no coração de vocês aí, gratidão por tudo e fiquem todos com Deus aí. Papo com JK, né? Aqui vocês vão conhecer pessoas que transformaram vidas e pessoas que realizam suas histórias. Beijo, fica com Deus. Produção.